nome é Marcela, sou enfermeira responsável técnica da Vivence. Estamos no nosso mutirão da psoríase, nossa campanha de encurtamento de jornada entre o paciente e seu diagnóstico, seu tratamento nessa doença que tanto afeta quem sofre dela. Hoje nós vamos iniciar com a doutora Letícia Baldin, dermatologista da Vivence. Olá, doutora. Oi. E com a doutora Silvia, reumatologista da Vivence. Olá, doutora. Olá, tudo bem? Joia. Vamos falar um pouquinho, vamos falar sobre a psoríase. Geralmente, mas não via de regra, o paciente chega primeiro com o dermatologista. Eu falo não via de regra, porque a doutora Silvia também vai colocar o que ela tem no consultório de receber esse paciente primeiro com ela, tá, pessoal? Mas vamos falar com a doutora Letícia. Doutora, quando o paciente chega no seu consultório com aquele diagnóstico de psoríase, primeiro, o que é a psoríase? O que é falado para esse paciente? Então tá bom, gente, vamos lá. A psoríase é uma doença inflamatória, crônica, e geralmente o paciente vai chegar com lesões de pele, tá? São lesões vermelhas que descamam, né? E aparece, some. A gente acha, assim, que é uma coisa que é contínua, né? Mas não é. Então, assim, são lesões vermelhas cotovelo, joelho, couro cabeludo, às vezes na região aqui das costas, e que isso vai se desenvolvendo, às vezes melhora, às vezes piora, né? Isso é o principal, mas ela pode afetar outros locais também. Então, às vezes o paciente vem com lesões nas unhas, na sola do pé, na palma da mão, né? Então, vão ter várias manifestações. Essas são as principais, assim, que chegam primeiro pra gente, dermato. Doutora, e como que é feito o diagnóstico? Você avalia a lesão do paciente? Como que é feito? É um conjunto de fatores. O diagnóstico é clínico, né? Algumas vezes, algumas formas especiais de psoríase, a gente tem que fazer uma biópsia ou exames complementares, mas geralmente é pela clínica mesmo, o exame físico, né? A história do paciente, às vezes a história da familiar, né? Outras pessoas envolvidas. Então é bem variável, assim. Algumas vezes os exames complementares vão ser necessários. Eu acho que acredito até mais na parte da reumatologia do que da própria dermato. Às vezes, quando a gente vai começar algum tratamento específico, aí pede mais exames, né? Mas é um diagnóstico também depois, uma avaliação completa, assim, que tem que ser feito, né? Depois do diagnóstico da psoríase também. Certo. Então, vou aproveitar o seu link com a doutora Silvia. Eu falei no início que geralmente o paciente, ele chega para o dermatologista, mas acontece chegar para o reumatologista, né, doutora Silvia? Sim, isso é verdade. Normalmente, habitualmente, né, a maioria dos pacientes começam com o quadro de pele primeiro, né? Primeiro com as lesões da psoríase. Em torno de 10%, 15% dos pacientes começam com o quadro articular. E aí, ao longo do tempo, né, vão apresentar em algum momento da vida aí o quadro de pele ou até as outras manifestações que podem vir acompanhadas, né, da psoríase, que, como a doutora falou, é uma doença sistêmica, ela não acomete só a pele, ela pode acometer as articulações, que aí acaba o paciente sendo acompanhado pelo reumatologista, mas podem ter outras manifestações, né, inclusive oculares, intestinal, então é uma doença bem complexa. Mas normalmente começa pelo dermatologista, né, com as lesões de pele. O que a gente vê muito no consultório também, que acho que vale a pena pontuar, é que às vezes o paciente tem a lesão de pele, mas às vezes é um quadro meio frustro, não incomoda tanto o paciente e ele vai tocando barco. E às vezes cai no meu consultório porque começou a ter uma deformidade, né? Uma pontinha de dedo ali que começou a entortar, a incomodar, a ter dor. E aí você vai aprofundar a investigação, começa a perguntar da pele, de história familiar, você acha alguém, né? Ou ele mesmo que tem alguma lesão ali escondida, uma psoríase invertida, até que, né, ninguém vê, não incomoda ninguém, ele fica na dele. Mas tem o quadro da pele já que não foi feito o diagnóstico, isso é muito comum, né? O paciente tem artrite, e aí que a gente vai ver que ele já tem a lesão de pele, na verdade, há muito tempo, que ele não tinha diagnóstico do quadro cutâneo. Doutora, e todo paciente que tem psoríase vai desenvolver artrite psoriásica? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, não todos os pacientes, né? Os dados que a gente tem de literatura, eles variam muito, mas estima-se que 10 a 30% dos pacientes aí que tenha o quadro de pele, né, inicialmente, ao longo do tempo, vai apresentar a parte articular da doença.
E aí tem alguns fatores que a gente, no quadro clínico do paciente, a gente consegue, né, predizer aí que pode ser que esse paciente tenha um risco maior de evoluir com artrite psoriásica. Então, pacientes que têm acometimento de unha, a unha, na verdade, é uma estrutura que está muito relacionada às manifestações articulares, né, uma êntese. Então, na artrite psoriásica, entesite é uma manifestação muito comum e muito evidente nos pacientes. Então, quem tem acometimento de unha tem uma chance maior de ter a artrite psoriásica, couro cabeludo, a região interglútea ali no meio do bumbum. Depende também da duração da doença. A gente vê com maior frequência paciente que tem uma doença de a psoríase, né, o quadro cutâneo há mais tempo, um tempo mais prolongado de doença, tem uma chance maior de evoluir com artrite também, e a parte é um pouco controverso a extensão das lesões. Tem dados que falam que paciente que tem o corpo todo tomado, uma maior extensão de lesão da psoríase tem um risco maior de artrite. E tem outros autores que falam que não, que isso não tem essa correlação. Então, mais ou menos isso. Tá. Doutora Letícia, a questão do paciente que tem a mãe que tem psoríase ou tem um primo, isso está relacionado à doença com uma hereditariedade, com um fator genético? Coloca para a gente, por favor, sobre essa questão. Sim. A gente sabe que a psoríase ela é uma inflamação, né? Ela é uma disfunção do sistema imunológico. Então, algumas pessoas vão ter esse caráter hereditário. As pesquisas aí variam um pouco, mas mais ou menos 30% das pessoas vão ter um parente de primeiro grau acometido, né? Pai, mãe, irmão, às vezes. Isso, às vezes, a pessoa desconsidera, né, na história. Então, vem, às vezes, igual a Silvia falou, nem sempre as lesões são típicas, não são as lesões que a gente mais vê. Tem quase muito suaves, que a gente até, às vezes, fica na dúvida. E aí a pessoa fala, não, meu pai tinha uma descamação no couro cabeludo que nunca melhorava, uma micose de unha, que era todas as unhas, né? Não tem um quadro assim. Ou então uma queixa articular, não sei, mas às vezes isso não é considerado pelo paciente, mas a gente sabe que tem sim relação, bastante inclusive, né? Por quê? Por ser uma doença realmente sistêmica, que tem envolvimento de, não só da pele, de outros órgãos, como outras doenças, né? E é uma coisa que se passa na história, né? Então, é nosso papel procurar e é também das pessoas saberem, né, que pode ter isso, porque eu vejo isso até, às vezes, a mãe fica preocupada se passa para o filho, mas até por outros motivos. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que lembrar e conscientizar também. Uhum. Foi até interessante a sua fala, porque tem muito esse estigma da psoríase, né? Doença contagiosa, né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que seria interessante, doutor. Eu acho importante, gente, porque na dermatologia a gente vê muito isso, porque são as lesões que aparecem, né? Então, a gente lida com uma doença num órgão enorme, que é a pele, mas que está em contato com o meio ambiente o tempo todo. Então, fica um pouco estigmatizado, né? O que é isso? As pessoas, às vezes, têm vergonha, porque existe essa cultura de que as doenças de pele passam, tá? Isso não é só cultural, isso é histórico, tá? Antes, no começo da dermatologia, quando foi categorizado as doenças, por muito tempo a psoríase foi considerada uma doença contagiosa, então isso também não é só popular, né? É uma coisa que tem raiz histórica, assim. E depois de um tempo foi dividido, descoberto, mas ainda ficou, né? Essa cultura de que tá na pele e passa, tá? Então, às vezes a pessoa acha que é uma micose, né? Que é um bicho que passa, uma bactéria, confundem muito com outras doenças que são realmente transmissíveis. Eu acho que isso até tem um colega dermatologista que fez uma pesquisa de mestrado com pacientes com psoríase, né? Que já faziam acompanhamento num ambulatório especializado de psoríase. E quase metade achava que era uma doença contagiosa. Então, a gente não é só da população leiga, né? Às vezes até a pessoa que vive com o diagnóstico fica com aquilo na cabeça, né? Então a gente fala, às vezes na mesma família, o pai tem, a pessoa tem. É hereditário, não é porque isso passa de pegar, não é o contato, né? É uma questão da sua genética. Então acho que isso é importante também, né? A gente conversar. E essa conscientização, né, doutora? Que é um estigma diferente do paciente da artrite psoriásica, né, doutora Silvia? Que tem um estigma já de, não tem vontade de fazer as coisas. De preguiçoso, às vezes, né? Porque a pessoa sente dor e fica com uma certa limitação física. Eu vejo muito isso. O paciente que ainda não tem deformidade da doença, às vezes o familiar ou o empregador até, né, acha que o paciente está fazendo corpo mole, né?
Diferente daquele que já tem todos os dedinhos virados, né? Uma deformidade que é mais evidente, aí realmente, nossa, ele realmente tem artrite, né? Ele tem um reumatismo. Mas enquanto, principalmente quadros axiais, né? Que são de coluna, ninguém vê a dor do paciente, né? A gente faz exame de imagem voltado para isso, para fazer diagnóstico de uma inflamação ali na coluna. Mas se você, quem está do lado, não está vendo que está inflamado, que está doendo, então o paciente muitas vezes sofre esse preconceito de, poxa, é uma doença que sistêmica, que quando ela está em atividade, ela deixa o paciente com muita fadiga, né? Muito desânimo, o paciente tem aquela rigidez de manhã, o corpo acorda em bloco, assim, né? Vai se mexendo devagar, vai esquentando, igual carro velho, vai esquentando para começar o dia, e muitas vezes quem está do lado fala, e são pacientes jovens, né? A maioria das vezes. Aí fala, meu Deus, o que você tem, né? Quem sofre esse preconceito Sofre, porque, né, é subjetivo, né? E não é a dor é visual, muito subjetiva, né? Diferente da lesão de pele que ela que é bate, visual. é visual, né? É. Doutora, e dentro da reumatologia, o diagnóstico da artrite psoriásica, porque a gente fala reumatologia, a gente grava muito fã positivo, Reumatismo no sangue. né? Como que é o diagnóstico? A doutora Letícia explicou um pouquinho dentro da dermatologia e dentro da reumatologista, da reumatologia. Esse diagnóstico é feito através do quê? Do exame físico também? Não é diferente da dermatologia. No caso da minha parte, né, que a gente vê os quadros articulares, a parte musculoesquelética da doença, o diagnóstico é clínico. Então, nada melhor do que a gente olhar uma dactilite, né? Depois, não sei se a gente vai falar um pouquinho das manifestações, Sim, né? sim. Olhar uma alteração que é bem característica da doença, e aí você vai fazendo seu raciocínio diagnóstico e chegando, né? Vai procurando, na verdade, porque é uma doença que a gente vê a manifestação articular e a gente tem que procurar os outros dados aí para montar o quebra-cabeça e fazer diagnóstico. Diferente da artrite reumatoide, do lúpus, que a gente tem alguns marcadores, né, alguns anticorpos ali que a gente pesquisa no sangue, e a artrite psoriásica não tem. Às vezes, alguns pacientes têm aquele marcador genético, né, o HLA-B27, que às vezes está implicado, né, nas espondiloartrites, aí no grupo das espondiloartrites, que a psoríase e a artrite psoriásica está dentro, né, inserido desse grupo, mas não é obrigatório, né? A gente aqui tem uma prevalência até menor do HLA-B27, e a gente junta dados. Eu peço sempre exames complementares, né, de imagem, raio-x, às vezes ressonância é necessário, né, principalmente de coluna, e marcadores inflamatórios no sangue. Então, isso ajuda muito a gente. PCR, VHS, né? Muitas vezes a psoríase ela vem acompanhada de outras comorbidades também, né? Então, assim, síndrome metabólica é uma coisa que está muito associada. Então, é um paciente que muitas vezes tem alterações de dislipidemia, né? Colesterol, triglicérides também, diabetes. Então, na verdade, a gente tem que se aprofundar no paciente como um todo. Então, a gente faz essa pesquisa complementar, né, de exames laboratoriais, mas é o que eu falei, a gente vai pegando dados e o diagnóstico é puramente clínico, né? Ele tem a dor característica, tem a manifestação articular característica, tem história familiar de psoríase, ou tem ele próprio a psoríase, né? Isso é importante falar, não. Às vezes eu tenho alguns pacientes que têm a artrite da psoríase, mas ele próprio não tem a doença cutânea, ele tem um familiar com a doença de pele. Não tem a Então, lesão, mas tem a. exatamente. Então, você pode ter artrite da psoríase sem ter as lesões cutâneas da psoríase. Então, é muito complexo, né? Super, Precisa né? da avaliação realmente do dermatologista, do reumatologista, é super importante. Da equipe toda, né? Exatamente. Entendi. Doutora, você citou manifestações clínicas, vou perguntar para a doutora Letícia, quais são, dentro da dermatologia, as manifestações clínicas da doença, doutora? Então, vamos lá. As lesões de pele mesmo, a gente tem a forma clássica, tá? Que igual eu falei, cotovelo, joelho, dobra do bumbum, né? São os locais mais comuns. A gente tem outras formas, né? Psoríase, às vezes, que aparecem pequenas plaquinhas, então como se fossem várias feridinhas vermelhas por todo o corpo, tá? A gente tem a forma invertida, que passa muito por micose, que aí é na axila, na virilha, né? Manchas bem avermelhadas.
Couro cabeludo. Couro cabeludo é difícil, às vezes, nem sempre vem clássico, né? Às vezes a pessoa fica tratando muito tempo como dermatite, seborreica, caspa, né? Então, que é uma descamação. Todo o couro geralmente ultrapassa a linha aqui do cabelo, né? É uma coisa que é uma dica até pra gente. Sim. As manifestações da unha, que pode estar envolvido com a artrite psoriásica, mas nem sempre, né? Que são pequenos furinhos nas unhas, unha que descola, unha que fica escurecida, né? Que a gente chama de mancha de óleo, parece que caiu alguma coisa dentro da unha. Vermelhinhos, as manchas, hemorragias em estilhaço na unha. Tem as formas de mão e pé, essas também são difíceis, porque palmo plantar, né? Passa como dermatite, às vezes, do trabalho, que é dermatite de contato, às vezes fica como micose, se for só no pé, também é difícil. Língua, gente, até lesão na língua pode ter, né? Até manifestação oral, dentro da cavidade Mucosa. oral, que às vezes passa também, né? Uma coisa que a pessoa nem vai imaginar, nunca vai vir sozinho, né? Mas até isso, então é um exame físico super minucioso, né? Essas são as principais. As lesões nem sempre doem, nem sempre coçam, mas a gente sabe que a maioria, né? Então vem com algum sintoma de desconforto também, não é só aparece, elas descamam. Essas são as Todas escamam, principais. doutora? Todas têm essa questão de serem escamativas? Não, justamente, não. A gente sabe que a lesão pode ser só avermelhada, pode ser só alta, né, que a gente fala infiltrada, e pode descamar. A clássica é aquela que vai descamar, mas nem sempre, isso que é o sutil, né? É aquelas pessoas que às vezes têm mesmo, às vezes dá dúvida, porque é só uma descamação muito suave, pequenas plaquinhas muito pequenas passam por outras doenças, né, que imitam. E também às vezes a pessoa usa medicamento em cima, a gente tem muita cultura, essa cultura, né, de às vezes usar remédio em casa, quando chega, dá aquela dúvida. Então, é nesse caso, a gente faz biópsia, espera um tempo, pede para parar os tratamentos, né? Mas nem sempre descama. Então, não vai esperar que vai ser igual de outra pessoa. Pode ser, mas Porque é pode ser muito completamente diferente também. isso, porque fica muito popular, não é psoríase, porque ela não é escamativa, não é essa assim, né? Não, né? Às vezes pontinhos vermelhos, a unha, totalmente diferente do que podia se imaginar, e na verdade é um diagnóstico, né, que é feito pelo dermato de psoríase, né? E as manifestações clínicas na reumatologia, doutora Silvia? São bem. Tem um universo aí de manifestações articulares da parte da psoríase, né? É, acho que as principais que a gente vê com maior frequência, né, é dactilite, que é o dedo em salsicha, né? O dedo, o paciente relata muitas vezes, ele acha que bateu até o dedo, né, ele tem essa, como é uma coisa que às vezes é até no começo da doença esporádico, ele acha que ele traumatizou aquela articulação. Normalmente são os dedos em salsichas, acontece assim, assimétrico, né? Um dedo, de repente, incha, fica bem grosso, assim, o dedo inteiro inflamado, toma anti-inflamatório, melhora, isso pode acontecer nas mãos ou nos pés, e habitualmente começa com a artrite oligoarticular, né, que a gente fala oligoarticular, que é de poucas articulações, que acometem aí até 4 articulações, e é sempre assimétrico, é um tornozelo que incha, depois é um joelho que incha, né, um punho. Então, com o evoluir da doença, a gente percebe que o paciente pode apresentar a forma poliarticular, com mais do que 4 articulações, com articulações de mãos, né? Faz muita entesite, então aquele paciente que fala que tem um monte das ites aí, entesite de cotovelo, né? A êntese é uma estrutura que é onde o tendão ancora no osso, né? Onde o tendão se prende no osso. A unha é uma êntese, né? É na unha que se inserem os tendões aqui, né? Do dedo. Então é um lugar que, por isso que dá muito acometimento de unha, alteração de unha na psoríase. Então, cotovelo, fascite plantar, né? Na sola do pé ali, a hora que ela dor ao pisar, tendão de Aquiles, todos esses lugares, né, que tem ênteses, inflamam, é muito comum o paciente se queixar que tem dor nesses lugares. E o quadro de coluna, né? Então, na artrite psoriásica, né, uma parcela desses pacientes podem evoluir com sacroileite, né, inflamação da articulação aqui de trás do bumbum, e da coluna, que faz umas pontes ósseas entre uma vértebra e outra, dá um quadro inflamatório de dor, né, uma dor de coluna que em repouso, o paciente acorda de manhã com dor,
aquilo que eu brinquei, né, que tem que esquentar o corpo para começar o dia, tem uma rigidez de manhã, às vezes de mais de 1 hora, e incomoda demais, dá muita fadiga, né? O paciente tá sempre desanimado, muito indisposto. Então, isso, a coluna a gente às vezes consegue pegar até no raio-x, uma alteração sequelar já, mas muitas vezes a gente tem que fazer um exame direcionado aí, né, uma ressonância, para avaliar a inflamação ativa, né? Tá. É bem complexo, Bem né? complexo. Realmente não é. Nenhuma doença é qualquer doença, claro, mas a psoríase, uma doença crônica, ela precisa de uma atenção realmente, um olhar clínico, né? De todos os especialistas. E uma coisa interessante é que é uma doença que está presente em 3% da população, né? Então, eu acho que com certeza tem muita gente sem diagnóstico. Sim, 3% da população eu acho um número considerável com de certeza. pessoas. Com Então, acho certeza. que tem que ter informação mesmo, né? Sim, sim, que é o nosso objetivo. Até, eu vou falar um pouco da minha realidade no centro de infusão. O paciente com psoríase, uma coisa muito sutil, parece boa, mas medo do sol. Olha a falta de informação, né, doutora Letícia? Se Né? confunde, ele tem medo por causa do lúpus, né? Que tem aquela É, bronca do Fala um sol. pouquinho assim, a relação da psoríase com o sol, porque a gente fala para o paciente, não, mas vou deixar para o especialista falar mesmo. O paciente pode tomar sol, né, doutora? pode tomar sol. Inclusive, a gente fala a fototerapia, né? Uma das modalidades de tratamento, ela age pela UVA ou UVB, que são raios, os mesmos raios que a gente tem no sol, uma quantidade diferente, mas pelo sol. E a gente chama de helioterapia, que é tomar sol. Então, inclusive, até você tomar doses controladas de sol no dia a dia é um tipo de tratamento. E vem de outras doenças que pioram com o sol, né? Então, veja como a associação nem sempre é verdadeira, né? Sim. Como o paciente pega mitos de outros lugares, junta para você, né? Além de ter a questão de isso acontece, tá? Até faz um pouco de sentido, às vezes no frio a psoríase piora, porque a pele resseca. E aí, quando você vai com aquela pele ressecada no sol, aí sim piora, né? Então, isso eu acho que é um adendo para deixar até para as pessoas que convivem com a doença, mas no dia a dia normal, uma pele que está hidratada, que está se cuidando, fazendo tratamento, pelo contrário, tá? O sol Sim, ele sim. é um controlado da gente, né? Perfeito. Você até falou, eu vou aproveitar o link do tratamento. Qual é o tipo de tratamento para psoríase, doutora? Da pele. Vamos começar. Bastante coisa. Eu sempre falo assim, antes as pessoas vinham achando, é só pomada não é, né? Eu acho que a gente tem que entender que a psoríase vai ter várias manifestações, a gente tem formas de fazer uma gradação disso, né? A superfície de pele cometida, quanto se incomoda o paciente na qualidade de vida, quais problemas de saúde ele tem. Então, cada pessoa é uma pessoa, tá? E o tratamento vai ser diferente. A gente tem as pomadas, os cremes de aplicar na pele, quando a pessoa está numa área curta, shampoos, por exemplo, de couro cabeludo, então as formas de passar, tá? Depois nós vamos ter os remédios, a própria fototerapia, que é uma indicação excelente, inclusive para muitos pacientes, mas depende muito da disponibilidade, tanto do local que disponha da foto, né, quanto da disponibilidade do paciente. Então, às vezes é um pouco difícil a gente ter acesso a isso. A gente tem os remédios via oral, tá? Os remédios via oral vão ser várias categorias, tanto imunossupressores, que vão agir de uma forma geral, quanto outros que vão ser mais específicos, que são os imunobiológicos, e nem sempre é uma regrinha, assim, cada pessoa vai ter a sua. Então, tem pessoas que vão ficar muito tempo passando pomada e creme de corticoide, ou então outras categorias de creme, e vão ficar bem, né? E outras pessoas que já vão começar numa doença, num estágio mais avançado, nem sempre porque demorou o diagnóstico, mas porque realmente quando a manifestação veio muito específica. Então, varia muito de pessoa para É bem pessoa, sabe? individualizado, né, doutora? É super, super. E É. tem guidelines, assim, a gente segue, às vezes, caminhos, né? As pessoas ficam um pouco incomodadas, falam, mas eu fui, e para mim não foi oferecido, mas talvez naquele momento não era o que você precisava. A gente também tem que conscientizar isso, né? O que uma pessoa precisa não é a mesma que a outra. Por isso você tem que ter alguém que você confie, um serviço que te acompanhe, para você saber que está tendo, pelo menos você teve informação de todas as possibilidades também, né, de tratamento.
Até antes de passar para a doutora Silvia, eu queria fazer um adendo sobre corticoide, doutora. Dentro do tratamento, né, o corticoide, ele, né, tem aí seu papel, né? Que você falasse um pouquinho para mim, por favor, para nós, né, sobre corticoide. O corticoide, gente, excelente, né? Ele é um anti-inflamatório potente e que Reumato vai agir, adora, então, né, o corticoide. Reumato adora, eu também adoro, que vai agir no que a gente precisa, que é modular esse sistema imunológico que está alterado na pele ou então na articulação, sistemicamente, né? Na psoríase, especialmente a de pele, a gente vai usar o que? Corticoide tópico. Então, corticoide em forma de creme, né? De pomada, de contato por um tempo com a pessoa, né? A gente também não vai usar no corpo todo, porque tem risco de absorção sistêmica também, né? Daquela que está na pele passar para a corrente sanguínea. E a gente sabe que o corticoide via oral ou via injetável, que são as famosas injeções, né, de corticoide, não são uma indicação, pelo menos na psoríase, a maioria das formas de psoríase, tá? Porque ele tem um papel, às vezes, até de piorar o quadro. Então, a pessoa melhora e dá um efeito rebote, que aí é vir com uma doença pior depois, né? Até, às vezes, tem pacientes que usam cronicamente, faz uma forma que a gente chama de psoríase eritrodérmica, que às vezes uma lesão que era pequenas placas fica o corpo todo. E aí é uma questão de internação de hospital, é bem diferente, é um quadro muito difícil de cuidar. Então, tem que ter também essa informação, né? Corticoide, muito bom, bem indicado, da forma correta, tempo correto. Pela via correta, né? Via correta, então não é tomando, não é injeção, é de passar, né? A gente não pode extrapolar para outras doenças ou para outras situações que ele é bom também de outra forma, tá? E através de uma consulta médica, né? Eu tenho uma pergunta para Letícia também. Olê, eu vejo muito, eu pego muito paciente, às vezes, que não está com acompanhamento adequado, assim, da parte do, né, dermatológica. Às vezes o paciente vai mais para artrite, porque é o que está incomodando mais, abandona o tratamento da pele. E eu pego, às vezes, paciente usando, porque o corticoide, mesmo que tópico, eles têm diferentes corticoides aí e potências diferentes de corticoide. Fala um pouquinho sobre isso, porque às vezes eu pego paciente usando betametasona no rosto, sabe assim? E por muito tempo, 2 vezes por dia, já faz um mês que eu tô usando, faz muita atrofia na pele, né? E fala um pouco disso, porque até para mim é bom saber, porque às vezes a gente tem essa função de orientar o paciente, vá no dermatologista, ou deixe de passar essa pomada aí, passa outra, né? Justo. Então, a gente tem assim, gente, ó, os corticoides, eles são a mesma categoria de medicamento, mas nós temos potências diferentes. Desde o leve até o ultra potente, tá? Ultra forte mesmo, muito forte. Na psoríase, nós vamos precisar dos potentes, ultra potentes. Mas não é usado, então não é no corpo todo que a gente pode usar. A gente tem tempo controlado de uso. No geral, a gente usa um potente ou ultra potente na psoríase, até por um tempo prolongado, porque as placas são espessas. Então, nessa placa espessa do corpo, eu posso usar por um tempo maior, né? Rosto, dobra, a gente não vai usar. Rosto, principalmente pelo risco de atrofiar a pele, né? Igual a Silvia falou. Então, aquela pele, porque a nossa ideia é, a psoríase é uma placa grossa. A gente quer que isso aconteça, que ela afine. Mas e numa pele do rosto, que é muito delicada, muito fina, lá não é um bom local. Então, no rosto, especialmente, a gente tem outras medicações para usar, tá? E que são excelentes também, vão ajudar a pessoa. Dobra, a gente não costuma usar porque aumenta a potência. Então, se eu usar um corticoide, às vezes, de baixa potência, numa dobra, ele vira super potente, né? Ele fica muito potente, por causa da oclusão que a gente fala, de estar fechadinho, né? Então, e risco também, às vezes, de micose, né? Em dobra, a gente sabe. Então, às vezes, uma coisa que era para estar tratando causa outra doença, Uma lesão, né, mais úmida, né? A área úmida, que fica com calor, né? E eu vejo também, às vezes, paciente usando uma área muito grande do corpo. Então, se você tem uma área já muito grande do corpo, você não pode usar um corticoide de alta potência, nem de baixa potência, porque aquilo vai absorver, né? Então, acho que tem isso sim. Mas, na verdade, na psoríase, a gente sempre vai usar os potentes. Mas é bem controlado, assim, bem difícil precisar, gente, sabe? E com uma indicação médica, né? Porque tem muito essa cultura que o meu vizinho usou, usa essa pomadinha, e não é tão simples assim, né, doutora? Às vezes acaba usando uma coisa também que eu gosto de falar para os pacientes, usa aquelas associações, né? O corticoide com antifúngico com antibiótico, que vende muito, às vezes, para outras coisas, né? Isso, gente, não precisa passar antibiótico, né? Cria resistência bacteriana. Então, o dia que você precisar de um antibiótico, isso vai ser mais difícil de você usar.
Isso é muito difícil conscientizar as pessoas. Você não precisa de um antifúngico, né? Aquela doença não é uma doença por fungo. Então, é o corticoide sozinho mesmo, só que da forma correta. Da forma correta. Doutora Silvia, e dentro da reumatologia, quais são os tratamentos na artrite psoriásica? A artrite psoriásica, diferente da doutora Letícia, que começa com tratamentos tópicos, né? A gente já faz um tratamento sistêmico, né? Porque a gente está lidando com uma manifestação um pouquinho mais... Não é mais complexa que a pele, né? Porque é uma doença em si, toda complexa, mas eu não tenho como tratar sem ser por comprimidos ou injeções, né? Então, normalmente um paciente que tem um quadro articular leve ou poucas articulações, ou um quadro muito inicial, muitas vezes, se o paciente consegue fazer algumas mudanças de hábito de vida, é um paciente que pratica muito exercício, eu tenho alguns casos, né? Paciente que faz muito exercício, tem artrite psoriásica, mas ela aparece, não tem sequela articular ainda, e é uma dactilite que aparece esporadicamente, eu faço uso pontual aí de anti-inflamatório, tá? Não corticoide, né? Aqueles anti-inflamatórios não esteroidais. Então, às vezes, tem alguns pacientes que eu consigo controlar pontualmente. Ele apresentou uma recidiva ali da parte articular, ele toma por um período curto aí o anti-inflamatório, evolui bem e vai levando. Agora, aquele paciente que tem já as manifestações, muitas articulações, que não melhoram com anti-inflamatório, a gente entra com os DIMARDs, né, famosos DIMARDs, são drogas modificadoras ali do curso da doença, que é metotrexate, né, remédios que a gente usa muito para a pele também, né, Letícia? Umas drogas sintéticas orais em comprimidos que vão fazer uma imunossupressão ali do paciente. Aí depende da dose, né? O grau dessa imunossupressão toda vai variar de acordo com a manifestação do paciente. A gente começa, né? A gente não dá um tiro de canhão para matar uma formiguinha. Então a gente começa, faz um passo a passo, vai escalando isso, né? Então a gente vai aumentando a dose gradativamente, às vezes a gente tem que associar comprimido, e se o paciente responde, ótimo, mantém aquilo, vai vendo, às vezes ele vai diminuindo a parte articular, a gente vai manejando dose, né? E pacientes que não melhoram com as drogas orais e sintéticas, a gente progride, né, com o tratamento com os biológicos, que são drogas mais novas, aí elas têm de 20 anos para cá, que são drogas injetáveis, né, ou endovenosas ou subcutâneas, que são anticorpos, na verdade, né? Não é droga feita em laboratório, né? Igual os comprimidos que a gente está habituado a ver, né? Tem uma tecnologia muito maior envolvida, é uma droga de alto custo, que é uma droga que realmente revolucionou, né, o curso da doença, tanto de pele quanto da parte articular, e que às vezes tem paciente que tem já uma ansiedade em já iniciar um biológico, ele já quer começar com o biológico. Então, não é assim que funciona. A gente segue um passo a passo, as diretrizes e protocolos, né, de tratamentos, e cada paciente vai ter uma indicação adequada aí, né, dentro dessas opções. Tem muita opção, e eu acho que essa é a mensagem, né? O tratamento existe e cada paciente, né, se for buscar auxílio, um auxílio especializado aí, vai ter acesso a isso daí. Doutora, dentro dos biológicos, que é a minha realidade do centro de infusão, acontece muito do paciente com biológico, ele conseguiu o tratamento para a artrite psoriásica, mas a lesão voltar, né? A lesão de pele. Isso acontece também, né? Por isso que o dermato e o reumato, eles têm Tem que que estar trabalhar muito junto. conectados, né? Porque às vezes vocês conseguem, com o tratamento, melhorar a lesão, mas a artrite não, é bem específico, né? E isso é muito assim também. Tem pacientes que eles vão ter a manifestação de doença deles, cada paciente vai expressar de uma forma diferente, né? Então a Letícia com certeza vê os quadros de pele mais exacerbados. Eu vejo mais os quadros articulares, né? Então eu pego pacientes que a pele não está incomodando ele, ele tá usando biológico às vezes, mas mantém uma lesãozinha ali em volta do cotovelo. Sim. Mas eu falo, tá te incomodando? A gente sempre tem que ter esse cuidado de perguntar a opinião do paciente, porque muitas vezes não incomoda o médico, mas vai incomodar o paciente. Então, se é um paciente que está controlado da parte articular, mas ele ainda está se incomodando com aquela lesão pequena que ficou no cotovelo, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu tenho um paciente que tem lesão, tá com a artrite super controlada,
mantém lesão de placa, né, de cotovelo e joelho pequenas, mas ele não está se incomodando com aquilo. Então ele falou, não, doutora, não mexe no meu tratamento, eu estou feliz desse jeito. E já tem outros que por muito menos já estão incomodados, né? Então, e as duas coisas andam separadas, né? A pele anda de um jeito, tem paciente que às vezes a artrite está controlada e a pele piorou muito e vice-versa. Então, a gente tem que tentar achar um tratamento que contemple tudo, né? As duas coisas, na medida do possível. Sim. E o dermatologista e reumatologista juntos, né, nesse tratamento. Porque é uma doença crônica, mas que tem tratamento, que é essa nossa mensagem, né? Que esse paciente tem tratamento. Tanto que nós vamos dar continuidade com a equipe multi, nutricionista, físio e psicóloga, porque é uma doença global, né? Vocês mesmos citaram que é uma doença sistêmica que envolve aí comorbidades, né? Pega toda a parte nutricional, de reabilitação também e o lado emocional. Então, vou dar continuidade com a equipe multi, mas eu queria encerrar com as doutoras com uma mensagem para os pacientes que acabaram de ser diagnosticados ou que já vivem com a doença ou que na nossa campanha estão se identificando e buscando, né, esse diagnóstico. Qual a mensagem que vocês deixam para esses pacientes? Vou iniciar com a doutora Silvia. Eu acho assim que o paciente tem que ter muita paciência. Ele não deve se acomodar, né? Porque eu vejo muitos pacientes, eles acham que não tem muita perspectiva de melhora, muitos deles acham que eles têm que, ou até já ouviram de outros profissionais, né? Você tem que conviver com isso, conviver com a dor, conviver com a lesão de pele. Eu acho que isso acaba levando, né, uma acomodação e uma angústia para o paciente, né? Então, o que que eu digo? Eu acho que o paciente tem sim que ter paciência, porque é uma doença crônica. O médico sempre vai querer ajudar, mas a gente precisa, como a gente precisa seguir esses passos, né? A gente não consegue muitas vezes melhorar o paciente da noite para o dia. Então ele tem que ter paciência e acreditar no tratamento, acreditar no que está sendo feito. E a mensagem que eu quero levar é: não se desesperar, assim, tem muitas opções de tratamento, né? Tem muita coisa a ser feita, tanto para a pele quanto para a parte articular. Eu acho que é, todo mundo tem que buscar ter qualidade de vida, né? Às vezes a gente não vai conseguir fazer com que aquele paciente entre em remissão, né? Ficar totalmente ele sem lesão de pele, com a pele toda clara, com nenhuma juntinha inflamada, mas a gente tem que buscar isso, ou pelo menos uma baixa atividade de doença que o paciente consiga fazer suas atividades, ter uma vida saudável, né? Uma vida tranquila. Então a mensagem é essa: busque ajuda. Se você acha que você talvez tenha esse diagnóstico, que é muito comum o paciente chegar, eu li, eu acredito que é isso que eu tenho, né? E às vezes é um diagnóstico que pode ter sido negligenciado no passado por não ter as características mais típicas da doença. Então, acho que se o paciente tem que buscar, ir atrás mesmo. Hoje em dia tem mais informação disponível e tem muita opção de tratamento, tem como melhorar muito, sempre tem como melhorar, eu acredito muito nisso. E ele não está sozinho, né, doutora? Não. Tem todo, né, um apoio aí. Doutora Letícia, sua mensagem, por favor. Vamos lá. Eu costumo falar com os meus pacientes para várias doenças, mas eu acho que para psoríase isso encaixa super bem. Você não é o seu diagnóstico, né? O seu diagnóstico não te limita, não te define. Então, quando eu vou conversar com a Silvia, com a Marcela, você não é a psoríase, né? Você é uma pessoa que tem outras esferas da sua vida e convive com a psoríase. Isso eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que conversar, né? Eu acho que a pessoa fica muito com aquilo na cabeça. Não é a primeira coisa que eu vou pensar quando eu converso com você. Você tem outras esferas da vida. Ela faz parte e ela deve ser cuidada, bem como você, de uma forma total. Então, às vezes, a gente quer que a pele esteja ótima, mas tá super cansado, tá estressado, tá levando uma vida, não é legal. E nem sempre a gente consegue, né, ter controle sobre tudo na nossa vida. Vai ser sempre assim. Mas que tal se a gente considerar que eu sou uma pessoa que preciso me cuidar e tenho e convivo com uma doença? Eu acho que isso é importante, né? É o nosso diagnóstico de todos nós temos algum, né? E aquilo não define a gente, não pode definir a nossa vida, fechar, limitar. Você tem que ter outras esferas que te alimentem, te cuidem, né? Faz um tempo já isso a gente fala, né? Saúde não é ter ou não sintoma, não é ter ou não dor, não é ter ou não placa de psoríase, né? Coceira, dor, não é outras esferas a gente tem que cuidar de todas, gente, né? Todas.
A saúde, ela é um reflexo do nosso dia a dia, da nossa relação com a nossa família, do nosso trabalho, tudo, sabe? Então, acho que isso é mais legal conversar, porque às vezes a gente, não é culpa, fomos ensinados assim, né? Sim, Ter ou não uma coisa, eu tô com uma dor, eu tomo um remédio, eu tô com uma coisa, uma dificuldade, ela tem que acabar, né? doença, né? E Ela não tem que acabar. de E a gente está num mundo imediatista, num mundo que eu vejo todo mundo feliz, todo tempo, né? Na hora que eu entro na internet, todo mundo tá feliz, ninguém tem problema. Ninguém mostra os problemas, né? Ninguém vive com aquela dificuldade, aquela dor, aquela coisa que tá doendo, me incomodando. Mas não é assim, né, gente? Então, eu acho que a vida é real e nós vivemos com os nossos diagnósticos, as nossas dores, os nossos sintomas, e vamos sempre estar procurando conviver com isso, não igual a doutora Silvia falou, não é se acomodar, se Não é desesperar, achar que não tem. Isso não é conviver, isso é de perder a um problema. esperança, né? Eu acho. Então, não é isso, mas é saber que existem muitas possibilidades e temos que procurar todas, sabe? Para a gente mesmo, para a qualidade de vida. Qualidade de vida. Excelente. Doutoras, muito obrigada. Vou deixar para os pacientes, para o público em geral, né, nossos canais de comunicação. Sei que as doutoras estão à disposição, como sempre, para maiores esclarecimentos, dúvidas. Vou dar continuidade com a equipe Multi, que vocês fazem parte, vocês sabem o quão importante é assistir esse paciente de uma maneira global. Muito obrigada, doutoras. Nada. Tchau. Tchau. Vamos dar continuidade ao nosso mutirão digital da conscientização da psoríase, agora falando com a equipe multidisciplinar da vivência da terapia assistida. Então vamos falar um oi para a Bruna, a psicóloga. Olá, Bruna. Olá, meninas, tudo bem? Olá. Para a Vanessa, nutricionista. Olá, Vanessa. Olá, tudo bem? Joia. E para a Milena, fisioterapeuta e acupunturista. Oi, Milena. Olá, sejam bem-vindos. Tudo bom? Tudo jóia, isso aí. Então, vamos falar um pouquinho do paciente dentro das nossas especialidades. Eu, como enfermeira, também vou dar meu relato para a psoríase e a artrite psoriásica. Queria começar com você, Bruna, porque o paciente ele tem um estigma, como a gente estava falando com a doutora Letícia, né, com a doutora Silvia, da doença contagiosa. Isso é muito sério para o paciente diagnosticado com psoríase, o que ele sofre com isso. Como que é esse estigma, o que gera esse estigma para o paciente com psoríase? Bom, olá, pessoal. Em primeiro momento, o paciente, quando recebe o diagnóstico, ele tem que tirar todas as dúvidas, né, todas as informações que lhe pertencem. Como, por exemplo, né, que a psoríase é uma doença inflamatória, então ela não é contagiosa. Dentro de todas, munido de todas as informações, por exemplo, em terapia, a gente trabalha muito a questão do autoconhecimento desse paciente, como ele pode se comportar em determinadas situações que lhe venham novas, que geram uma ansiedade, gera uma insegurança. Então, quanto mais o paciente tiver informações, estiver munido de autoconhecimento, ele vai ter mais segurança, ele vai diminuir a ansiedade e até o fator de estresse, que é um dos gatilhos que pode causar a psoríase hoje, né, e nos pacientes diagnosticados. A doutora Letícia comentou sobre os gatilhos, né? E o estresse é um deles, né, Bruna? O paciente ele tem que ter esse autoconhecimento, ele tem que estar bem para ele saber que é uma doença crônica, porém que tem tratamento, não é mesmo? Sim, e até porque, se autoconhecendo, ele vai conhecer as emoções, ele vai ter conhecimento o quanto ele consegue suportar dessas emoções, a contenção, o excesso das experiências afetivas que ele vive. Então, é um conjunto de situações psicológicas que traz essa tranquilidade mental, essa saúde mental, emocional, e através desse autoconhecimento, através da aceitação, que muito a gente trabalha também na terapia, né, com o paciente diagnosticado, e também a questão de prever acontecimentos. Olha, eu vou para algum determinado local, então vamos prever situações para ele se sentir mais seguro nas suas respostas, né, na sua autoafirmação. Dentro da terapia, Marcela, a gente trabalha muito
a questão das relações cognitivas, né? E o comportamento. Se eu tenho um determinado comportamento, como eu vou fortalecer comportamentos positivos e como eu vou enfraquecer comportamentos que não sejam benéficos para mim. Então, através desse processo, a gente consegue um equilíbrio entre a saúde mental e emocional. Perfeito, porque o paciente ele passa muito por isso, né, Bruna? Essa questão da aceitação, de estar em sociedade, ele é muito questionado. Que é essa ferida? Que é essa mancha? Então, ele tem que ter o processo de aceitação e de saber controlar esses pontos fortes, né, para enfrentar as situações. Eu acho que dentro da psicologia seria uma live só de psicologia também, porque são muitas questões, né? Mas isso acredito que já contribui para o paciente saber que ele tem um tratamento, uma orientação psicológica para poder enfrentar a doença, né? Outra forma, já volto com você, Bruna, outra forma de enfrentamento é através de qualidade de vida com alimentação, né, Vanessa? Isso, Marcela. A alimentação ajuda a complementar muito o tratamento, né? Porque uma alimentação anti-inflamatória ajuda a aumentar a imunidade do corpo. Melhorando essa imunidade do paciente, ele sente a melhora no quadro da doença, tendo uma regressão das doenças relacionadas, né? A obesidade é uma delas, e evita o início de novas infecções, né? A alimentação melhora a qualidade de vida, né, do paciente. Total. Foi o que as médicas estavam falando, doutora Letícia e doutora Silvia. É uma doença sistêmica, né? Sim. Então, ela é acompanhada de comorbidades também, né? Então, o perfil lipídico do paciente, né? Toda essa parte que a nutrição interage muito, intervém muito, é essencial para trazer qualidade de vida. Porque o que a gente, né, coloca muito pelo menos na minha prática como enfermeira no centro de inclusão, que não é só o medicamento, é um contexto. Eu preciso do aspecto emocional adequado, da nutrição adequada e também da parte de reabilitação. Eu vou perguntar agora para a Milena. Milena, a doutora Silvia comentou, deu até um exemplo bem legal agora, do paciente de artrite psoriásica, que parece aquele carro velho que tem que pegar no tranco, né? E agora todo, né, cheio das dores. E a fisioterapia traz esse processo de reabilitação do paciente? Sim, a fisioterapia ela vai ajudar o paciente a ter mais flexibilidade, a ter as articulações um pouquinho mais soltas, menos rígidas. Então, a gente faz a orientação com eles, para eles poderem fazer os alongamentos. A gente orienta os alongamentos em casa. Às vezes, né, antes de levantar da cama, a gente orienta as compressas quentes, os banhos, as compressas mornas, na verdade, né? Para poder liberar um pouquinho, aquecer um pouquinho a região, né? Normalmente eles têm muita rigidez nas mãos, então a gente passa alguns exercícios de alongamento, para eles poderem, mobilidade, para eles poderem ter um pouquinho mais de fluidez nos movimentos. E aí, com o aquecimento, reduz as dores, né? E os exercícios, eles aumentam, na realidade, a lubrificação das articulações. Então, com isso aí, eles acabam reduzindo também essa rigidez ao longo do dia, né? E são todos exercícios que você passa de fácil manejo em casa. Dia deles, para eles poderem fazer em casa, sozinhos, são exercícios fáceis, são práticos de realizar, né? Tem um que a gente até brinca, Dona Aranha subindo pela parede, que eles acordam e já podem começar a mexer os dedos, né? Apoiar a mão espalmada numa mesa para tentar liberar, né? Ou em algum lugar plano para poder tentar alongar um pouquinho essas articulações, liberando e fazendo movimentos básicos que nos ajudam no dia a dia, na função da vida diária deles, né? Nas funções deles, e para eles poderem conseguir ter uma rotina com menos dor, né? Reabilitados, né, com qualidade de vida. E não que sejam simples, mas são fáceis, né, Milena, de serem realizados. A gente pega muito na tecla que nós trazemos é a realidade. Então, com uma alimentação real, é lógico que são coisas assim, que a gente tem que estar dentro do que o paciente está apto a realizar, né? Exercícios
simples de realizados em casa. Importantes, né? Sim, porém muito importantes, que vão reabilitar o paciente. Atitudes positivas dentro de uma avaliação psicológica. Eu reforço muito isso, porque no nosso centro de infusão, que é a minha realidade, eu falo novamente, a gente passa essas orientações para reabilitar o paciente, né? Vendo o paciente como um todo, ele é global, né? Sim. E nós estamos falando muito do paciente com psoríase e artrite psoriásica, mas nós estamos tendo uma demanda, porque nós somos pioneiros aqui em Piracicaba, nesse mutirão, né, tanto digital quanto presencial da psoríase, em falar da doença, em trazer a conscientização da doença. E nós estamos tendo muita procura por pacientes que estão sendo diagnosticados agora. Então, estamos tendo bastante pacientes com essa ansiedade do diagnóstico recente. Então, eu vou jogar de novo para a Bruna trazer como que esse paciente que recebe um diagnóstico, Bruna, como lidar com essa ansiedade, porque é um mundo misterioso, né? Nossa, é uma doença contagiosa, eu vou sofrer, não tem cura, eu vou me medicar, o que que vai ser? São muitas as perguntas, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho como é essa ansiedade no paciente que recebe o diagnóstico de psoríase ou artrite psoriásica. Marcela, é isso que você falou, é um novo, né? E tudo que é novo, ele gera em nós uma ansiedade. O que a gente tem que tomar cuidado é quando essa ansiedade pode virar medo, pode virar depressão e num ritmo bem estressante, né? Eu até costumo dizer que um ponto aí que eu costumo comparar é que quando a gente na época, no processo evolutivo do homem, quando ele vivia lá na época das cavernas, né, ele vivia no sistema de luta ou fuga, né, porque ou ele fugia dos predadores ou ele lutava para sobreviver, né. E hoje, no nosso mundo moderno, os medos mudaram, mas a gente continua vivendo nesse sistema de luta ou fuga, principalmente quando é algo novo, né. Então, pode surgir processos de fuga e esquiva do problema, né? Pode vir a depressão. Junto com todo esse processo de ansiedade, a gente tem que ver o que realmente é cada sentimento. Porque a gente pode generalizar tudo ansiedade, né? Mas aí vem outros sentimentos também, outras emoções com isso, né? E nesse processo evolutivo, a nossa parte lobo frontal do nosso cérebro também evoluiu. Nós temos a inteligência, nós temos o processo aí de todo o conhecimento científico, da medicina, da psicologia, nutrição, fisioterapia, que vem para nos auxiliar. Mas muitas vezes a gente ainda age como se a gente vivesse na época das cavernas, né? Só no luta ou fuga, né? Esquiva. Então, esse processo de ansiedade é natural, porque é algo novo, mas aí a gente tem o nosso processo evolutivo que nos permite, né, nos beneficiar e todo o processo evolutivo da ciência que vem aí para nos ajudar, como os tratamentos, né, de imunobiológicos que vem aí como uma novidade e todo esse movimento de conscientização, né? Eu acredito que seja um processo, um começo, né, para as pessoas com psoríase, de conhecimento, e para todos, né? Porque está vindo aí como algo, uma campanha muito importante, né? Porque quem não vive nesse universo, quem não tem alguém próximo com psoríase, acaba tendo alguns estigmas, né? Até mesmo às vezes quem recebe o diagnóstico. Então, a ansiedade é natural e a gente está aí com a ciência e toda essa equipe multidisciplinar para trabalhar. Então, a informação ela só vem a agregar, né, para nessa luta ou fuga o paciente conseguir ter o enfrentamento da doença, né, Bruna? Aceitação, enfrentamento, e a gente criar estratégias para esse enfrentamento ser o mais natural possível, né? Perfeito, ótimo, porque ele não está sozinho, né? É uma doença que é crônica, mas que tem tratamento e tem um apoio ao paciente, né? E esse apoio ele também pode vir através dos alimentos, né, Vanessa?
Isso, Marcela. Marcela, quando a gente fala da alimentação saudável dos pacientes, né, não existe uma receita de bolo. Cada um tem que ser analisado individualmente, né? E esses pacientes sentirem quais alimentos fazem bem, quais alimentos causam um pouquinho mais de inflamação, né? Mas aí incluir alguns alimentos que fazem trazem benefícios, né? Falando de um alimento mais anti-inflamatórios, né? Eles devem consumir mais alimentos como cereais integrais, que são de baixos índices glicêmicos, né? Para diminuir o quadro inflamatório, o arroz integral, a aveia, o milho, o peixe, né? Que é fonte de ômega 3, ômega 6, com atum, uma sardinha, as sementes, né, que são ricas em fibras, semente de abóbora, linhaça, a chia, frutas, tá? Frutas, todas as frutas, né, dando preferências mais às vermelhas e às cítricas, morango, amora, limão, kiwi, legumes e verduras que são ricos em ácido fólico, vitaminas, né, brócolis, espinafre, a couve, a cenoura. E eu sempre brinco com os meus pacientes, nada daquela saladinha alface com tomate. Tem que ter cor, tem que ter vida, né? Tem que ter 4 cores diferentes no prato para ela ser nutritiva e trazer esse nutriente para o nosso organismo, né? A gordura boa, que é o azeite, o óleo de coco, e também que é muito importante para esses pacientes é cuidar da saúde intestinal, né? Que vai ser muito importante para a absorção adequada das vitaminas, né? Consumir um probiótico, que é um kefir, uma kombucha, um iogurte natural, né? E evitar os alimentos que todos nós devemos evitar, né? As frituras, o açúcar, a farinha branca, os embutidos, os processados, um salame, um presunto, um hambúrguer, né? E esses alimentos, ele pode desencadear processos inflamatórios, né? Que podem agravar os sintomas aí desses pacientes. Sim, sim. E a alimentação, ela traz esse ânimo também, né? Sai daquele ciclo vicioso. Eu me alimento mal, eu tenho um processo inflamatório maior, eu tenho um desânimo, uma tristeza. A gente sai desse ciclo vicioso para um ciclo de vida, né, Vanessa? E esses pacientes, com esses alimentos, eles começam a sentir essa melhora, esse ânimo, essa disponibilidade de sair fazer uma atividade física, né? De fazer os exercícios ali, né, que a Milena está propondo. Então, eles sentem essa melhora. Porque sai daquele estigma também que a nutrição sofre muito de dieta. Não é Isso. nada dieta restritiva, assim, indicando quais os alimentos que são benéficos, mas com sabor, com qualidade, né, Vanessa? Porque é bom se alimentar e é prazeroso ter uma alimentação saudável, né? Com certeza, tem que ser alimentos que tragam sabor, né? Que tenham temperos gostosos aí. Nada de dieta. Uma infinidade, né? Isso. Muito legal. Vanessa, desculpa, Milena, concluindo o que a Vanessa nos trouxe sobre qualidade de vida, como acupunturista, o que você pode nos passar sobre o paciente que recebe o tratamento também da acupuntura na psoríase e na artrite psoriásica, por favor? Tá. A Vanessa falou um pouquinho da alimentação, a Bruna falou um pouquinho das emoções, e a medicina chinesa, ela acaba integrando tudo isso aí, né? A gente trabalha com 5 órgãos, praticamente, na medicina chinesa, 5 emoções, as 5 cores, por isso dos alimentos coloridos. Então, se o nosso baço, que é o maior produtor do nosso corpo, para nutrir tudo, se eles tiverem deficiência, os alimentos sobrecarregam ele e aí acaba interferindo nos outros, né? É uma cadeia, né? É o ciclo de geração que a medicina chinesa trabalha. Então, coração nutre baço, baço nutre pulmão, pulmão nutre rim, rim nutre fígado e fígado nutre coração. Você traz a medicina chinesa por causa da acupuntura, né, Milena? Sim, a acupuntura só em si não existe, né? Ela faz parte da medicina chinesa. Então, a gente tem que saber, tem que ter todo esse conhecimento para conseguir chegar em uma conclusão, né? Porque o diagnóstico na medicina chinesa é um pouquinho diferente do diagnóstico na medicina ocidental, né?
Então, a gente vai ver todas as alterações que o paciente apresenta. A psoríase, no caso, é um excesso de calor que se manifesta na pele. Então, muitas vezes, tem muitos casos que vêm por luto, por uma perda. O calor que se manifesta na pele, quem se manifesta na pele é o pulmão. A emoção do pulmão é a tristeza, entendeu? Aí já começa a entrar na questão da depressão que a Bruna falou, né? Se ele evoluir, ele começa a afetar os rins, e aí pode evoluir para uma artrite psoriática, entendeu? Uma deficiência de rim, no caso, que é responsável pelos ossos, é que vai causar as deformidades ósseas. A falta de nutrição no baço, nutrindo todos os outros órgãos, vai causar o ressecamento dos líquidos corpóreos, então não vai ter a nutrição adequada das articulações, dos músculos, da pele, o ressecamento da pele também. Então, é todo um ciclo, entrando com a alimentação, que a Vanessa falou, né? O nosso corpo é um reloginho, a gente tem que ter os horários fixos para alimentação. Então, das 7 às 9 da manhã, que é o horário do estômago, que ele trabalha com o baço, a gente tem que entrar com os alimentos determinados que enriqueçam a energia daquele órgão, para ele poder trabalhar de uma maneira bem fluida e nutrir os outros. Assim, estou dando um exemplo do baço, tá? E aí a gente vai trabalhando com os excessos e as deficiências. A medicina chinesa trabalha muito com a dualidade, né? Foi o que eu comentei com a Bruna também. Acho que daria uma live só da medicina chinesa, né? Porque é muito específico, é um outro universo, né? Para quem está nos assistindo, entender como a acupuntura em si. Eu posso fazer acupuntura, eu tenho psoríase, eu vou fazer acupuntura e vai trabalhar, por exemplo, a minha ansiedade, a minha aceitação. Sim, na verdade, cada órgão é responsável por um sentimento, por uma emoção. Então, se a pessoa está ansiosa demais, a gente vai chegar no ponto de qual órgão está deficiente para causar essa deficiência, esse calor no alto que a gente chama, né? Quando é ansiedade, a deficiência de rim causa chegar a depressão e pode chegar numa deficiência de sangue que não vai acusar uma anemia nos exames ocidentais, mas essa deficiência de sangue pode trazer sim uma depressão, evoluindo para uma síndrome de pânico. E aí tem todo esse processo que a gente tem que trabalhar para os pacientes conseguirem, se tudo estiver em equilíbrio, ele não vai ter um excesso de ansiedade, um excesso de tristeza, um excesso de estresse, né? Ele vai conseguir ter o equilíbrio para trabalhar bem as emoções dele, né? Como a Bruna falou, né? O estresse, a ansiedade é um grande fator desencadeante disso. E aí a gente consegue, assim, amenizar as feridas, amenizar as dores, as rigidez articulares, porque a gente vai nutrir o organismo com o alimento, eles tendo o autoconhecimento da psicologia, né? E esse equilíbrio que a acupuntura ajuda através dos pontos, dos meridianos. E a gente... É muito individualizado, né, Milena? Cada paciente tem uma manifestação diferente, e aí a gente vai avaliar a manifestação para ver o que a gente vai conseguir trabalhar. Não é um tratamento generalizado para todos os pacientes. Não. A doutora Silva acabou de nos falar que, por exemplo, tem paciente que entra com uma medicação que a pele não finaliza aquelas lesões, mas melhora muito a parte articular. E ele está satisfeito. Outros que não, que a parte articular foi melhorada, mas está com lesões, aquilo não tá legal para ele. Só que a gente nutrindo internamente, e a alimentação nisso é muito importante, mas a gente nutrindo, equilibrando, né, esses órgãos com a acupuntura, a gente consegue um resultado melhor nas lesões, a gente consegue um resultado melhor na flexibilidade, no estado de vida geral do paciente, né? Porque também não são só as atividades físicas, os alongamentos que eu passo para eles fazerem em casa. Não, eles precisam fazer alongamentos, atividades como Pilates, que é muito bom, né? Porque tem artrites que elas acabam acometendo coluna, vai, né? Eu acho assim, vai comprometendo a postura do paciente, e aí isso aí acaba comprometendo ainda mais a autoconfiança dele. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso aí para ter um equilíbrio, por isso que o trabalho em conjunto é legal, né? Não, total. É porque hoje nós estamos passando muito superficialmente, né, pessoal? Se for explicar todo o ciclo, como funciona,
Se ficar toda a parte nutricional, toda a parte de aceitação, de enfrentamento, assim, é só para o público saber que estamos juntos, todos, para um bem comum, que é o tratamento e qualidade de vida do paciente, né? A minha experiência como enfermeira no nosso centro de infusão é muito gritante o paciente psoríase para mim, porque é um paciente que visualmente você vê a tristeza nele. Né? Visualmente você vê que ele não está vivendo, ele está sobrevivendo. E para mim um dos casos mais marcantes, que foi o início de tratamento de uma medicação subcutânea, que eu precisei ir no dia 24 de dezembro, foi o ano passado, fazer a medicação. E estava assim, acho que na terceira dose, uma coisa, e o paciente estava, uma mulher, a paciente estava felicíssima, felicíssima. Então aquilo foi muito gratificante para mim, porque ela tinha secado as lesões. Ela falou assim, é o meu primeiro Natal feliz. Legal. Legal. Tive uma cervejinha, eu falei, ó, eu liberei. Eu brinquei, né? Mas vai curtir o seu Natal, vai, né? Ela falou, não, porque eu tô livre. Então, assim, aquilo traz muita gratificação, né? De a gente estar fazendo um trabalho com seriedade, com conscientização e que está trazendo benefícios para os pacientes. E então, com esse gancho, eu queria que cada uma de nós deixasse uma mensagem para o paciente com psoríase, uma mensagem de ânimo, de que ele não está sozinho, que nós estamos aqui com eles. Então, eu queria começar com a Bruna, para deixar essa mensagem final para os pacientes, por favor. E aproveitando o gancho, né, que essa paciente falou que ela está livre, para todos os pacientes que são diagnosticados ou que estão em tratamento, não significa que a cura, né, não significa que a ferida deixou de existir, mas que ela não controla mais a sua vida. Eu acho que esse é o grande ponto, que não deixar a psoríase controlar a sua vida. Ser só uma vírgula, mas trabalhar para que ela não direcione. Obrigada, Bruna. Vanessa, gostaria da sua mensagem, por favor. Isso, não deixe, né, a doença te paralisar. Se alimente bem, faça atividade física, que a qualidade de vida só vem e vocês só vão aproveitar a vida aí de vocês. Obrigada, Vanessa. Milena, sua mensagem final, por favor. O que eu falo para os pacientes, normalmente, que eles têm que se permitir viver cada emoção deles. Então, assim, não tentar fugir das emoções, das frustrações, das tristezas, eles têm que vivenciar isso para poder transformar isso aí. Então, para eles olharem para frente e falar, não, eu estou aqui hoje, mas a gente consegue melhorar, né? Então, assim, eu acho que eles não podem desistir disso. Sim. Estamos aqui, cada dia mais informações. Sim. Não, estamos aqui na campanha, né? Obrigada também pela mensagem, Milena. A minha mensagem final para o paciente é que estamos com vocês, né? Vocês não estão sozinhos e somos uma equipe, e somos uma equipe animada, né, pessoal? Nós Com somos certeza. Deixa a peteca cair, nós estamos juntos, tem a correria do dia a dia, encontra uma correndo no corredor, encontra a outra correndo, mas sempre unidos. Estamos agora, infelizmente a pandemia nos tirou os nossos encontros presenciais, que estamos conseguindo retomar, acredito que já em breve, com todos os protocolos, né, mediante Covid, mas de retomar os nossos encontros, porque estamos todos juntos pelo paciente. Hoje, especial para o paciente de psoríase e artrite psoriásica, mas por todos que estão conosco. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada a todos que participaram da nossa live. Continuo com os canais de comunicação abertos para as dúvidas, para questionamentos, para sugestões, nos nossos canais de comunicação e telefones. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.